O tema que eu trago aqui agora são os pressupostos metafísicos que estão na base da nossa representação de mundo, mas o foco principal é considerar o problema da mente-matéria, ou como eu coloco aqui no título, o psiquismo, psi, a letra grega psi, e a letra phi, também grega, que nos remete à ideia da física. Então, como que o mundo físico e o mundo psíquico podem se relacionar e como que os pressupostos metafísicos trazem as bases para as nossas representações em relação a essa questão da mente e matéria. Nós estamos na medida quântica, espiritualidade, consciência. Ciência, aqui nós vamos usar tanto o substantivo, que é o conceito próprio de ciência, como também o adjetivo, que é estar ciente de alguma coisa. A questão com a qual a ciência lida no substantivo é como. A ciência sempre pergunta e tenta responder como as coisas são, como as coisas funcionam. No entanto, questões o que é e o porquê estão fora do escopo da ciência, são questões mais filosóficas e que estariam no campo da espiritualidade. No entanto, tem questões que não podem ser dispensadas do âmbito científico, ou que precisam estar associadas à ciência, que é as questões associadas à epistemologia, ou seja, o significado do conhecimento e o que é o conhecimento que a ciência elabora, e a axiologia, quais são as finalidades desse conhecimento. Essas questões, em princípio, não podem ser desprezadas pelo fazer da ciência. O nosso foco é pressuposto metafísico. O que são isso? São princípios e referenciais que orientam nosso olhar para o mundo, direcionando nossas visões sobre a vida, nossas interpretações dos eventos, bem como nossas escolhas e afinidades. Isso do ponto de vista pessoal. Todos nós trazemos princípios metafísicos. Já no campo da ciência, que também não se escapa a esta questão, o princípio que está associado aos pressupostos metafísicos consideram como o cientista se orienta, tem estreita relação com o paradigma que ele atua, a estrutura e o modelo teórico que fundamenta a sua pesquisa, direciona seu olhar para questões que procura responder e influencia nas suas conclusões e a análise dos resultados encontrados. Então, o pressuposto é metafísico porque não tem uma fundamentação científica e seja qual for essa base, o cientista sempre se orienta para iniciar o seu trabalho de pesquisa, a sua forma de se organizar para aquela visão e para aquela teoria. Então, são pressupostos que estão na base daquilo que vai orientar aquilo que o cientista vai fazer, ou que a ciência vai, a partir da qual ela vai se estruturar. Uma das referências é a física para analisar a questão da realidade. Vamos considerar a física clássica, a mecânica newtoniana, e nesse aspecto, já que nós estamos falando de relação mente-matéria, o real, a realidade, é material na visão da física clássica. É a própria matéria, que são partículas que interagem no espaço-tempo e constitui o fundamento para a explicação dos fenômenos, sejam fenômenos físicos e mesmo psíquicos. Já a física quântica, que surge a partir de 1900, faz uma interação entre matéria e energia, uma equivalência. A equação de Einstein que está colocada aí é sempre um referencial, energia igual massa vezes velocidade da luz ao quadrado, então uma relação que estabelece matéria e energia como equivalentes. E na física quântica, o real tem duas dimensões em princípio, né? A dimensão dos fenômenos no espaço-tempo, que são
descritos pela física clássica, mas ela incorpora uma dimensão quântica que, de certa maneira, nós vamos considerar como estando além do espaço-tempo. Essa dimensão quântica, ela constitui pelo menos 3 aspectos importantes. A não localidade, ou emaranhamento quântico, que entra em contraste com a teoria da relatividade e considera a simultaneidade dos eventos. A lógica não excludente, que considera o potencial de todas as possibilidades, e a ideia de função de onda para descrever a matéria, que é destituída de caráter físico, tendo um caráter essencialmente formal. Esse tema da física quântica é apresentado num texto ou num vídeo à parte. Não temos condições de entrar no detalhamento aqui, mas o tempo todo nós estaremos falando de qual referencial determinada visão está sendo avaliada, o tal qual referencial físico, se é a física quântica ou se é a física clássica. No entanto, a questão que está em foco é essa: quais são os pressupostos metafísicos que fornecem as bases para a descrição e explicação do mundo, aqui material e mental? E como interpretar a relação mente-cérebro? Mente aqui é considerada sob o seguinte aspecto, né? É o aspecto inerente ao universo e que tem sua evidência caracterizada como psiquismo. O que é essa evidência? São as sensações, os sentimentos, as emoções, os pensamentos, ideias, insights, qualias que nós experimentamos. A mente se manifesta, então, a partir de uma estrutura que nós vamos denominar aqui de campo psi. Essa estrutura, de certa maneira, a gente toma como base a teoria de campo de Rupert Sheldrake. Ele apresenta isso em Uma Nova Ciência da Vida. No entanto, ele trabalha com o campo morfogenético e nós buscamos ampliar esse conceito para o campo do psiquismo. É um pouco mais amplo do que a própria ideia de campo morfogenético que o Sheldrake apresenta. Aqui é interessante também destacar que existe uma não definição precisa do que é mente, do que é consciência, do que é psiquismo, nas discussões e nos textos que são apresentados quando se trata desse assunto que nós estamos buscando aqui. Para nós vamos sempre focar a ideia de mente como sendo essa estrutura, né? Esse aspecto que evidencia e caracteriza-se como psiquismo. Então, entrando no campo propriamente dito de pressupostos metafísicos, que é uma forma de buscar a caracterização da realidade, matéria e mente, ou mente/matéria, nós, pegando as diversas visões que são colocadas, nós tentamos fazer uma síntese que tenta buscar, ainda que de forma não muito precisa, buscar encontrar uma síntese das diversas visões que poderia ser colocado nesse modelo que nós estamos apresentando aqui, que é a visão monista e a visão dualista. A visão monista, ela tem 2 grandes vertentes: a fisicalista e a mentalista. A fisicalista associada ao materialismo e a mentalista associada a uma visão mais espiritualista, se assim podemos dizer. A visão fisicalista considera que tudo se explica ou está no campo da física, daí o nome fisicalista, e se divide em fisicalista restrito e amplo. O monismo fisicalista restrito considera apenas a matéria. O amplo, que já incorpora a física quântica, considera a matéria, Fi, e o psiquismo, Psi.
como sendo estruturas físicas. Já o monismo mentalista considera a essência da mente. Tudo é mente, aí mente com M maiúsculo. Alguns autores vão colocar consciência com C maiúsculo. A visão mentalista, ela pode se basear no idealismo, em que a mente cria a realidade, ou no realismo, em que a mente é a base da realidade. Então, observa que o monismo pode ser fisicalista, com foco mais no materialismo, ou mentalista, com a foco mais espiritualismo. O dualista é outro modelo que considera a dualidade, mente e matéria. Nós conhecemos o modelo cartesiano e unicista, que nós vamos então agora passar a detalhar cada um deles. Então, entrando no monismo fisicalista, considera-se que tudo que existe ou surge do acaso ou é uma criação inerente ao mundo físico. Criação aqui não é uma criação divina, é a criação da própria matéria, do próprio mundo. Nós temos o fisicalista restrito, que considera que existe apenas a matéria, aí o modelo é basicamente da mecânica clássica, e quando se fala de mente e cérebro, a evidência maior está no epifenomenalismo, em que a mente é produto de funções cerebrais. Isso dentro da visão do fisicalismo restrito. Quando passamos para o monismo fisicalista amplo, aí já entra também a física quântica, a mecânica quântica, que considera a matéria e também o psiquismo. A melhor abordagem que tem tido dessas são essas duas que eu estou colocando aqui. O panpsiquismo fisicalista, que considera a matéria e um campo psi, que são dimensões específicas. Cada uma são duas dimensões, mas dentro de um único contexto físico, de um único mundo. Daí a ideia de um monismo, apesar de apresentar-se em campos ou dimensões diferentes. E eu trago aqui também a ideia do David Bohm, que é um físico. Ele descreve o holomovimento, que é colocado da seguinte maneira, né? A matéria e o psiquismo são desdobramentos de uma ordem implícita, não local, olha aí a física quântica, e que se apresenta explicitamente no que ele chama de uma ordem explícita clássica. Então, tudo que a gente vê no mundo é explicitamente, do ponto de vista de matéria, energia, e aí pode-se considerar os aspectos todos associados a ela, como o psiquismo, eles estão encobertos numa dimensão implícita, que é não local, além do espaço-tempo. Esse desdobramento, David Bohm vai chamar o holomovimento. Ainda no monismo fisicalista, nós temos alguns representantes. Os primeiros aqui, o Damasio, Dennett, Guianet, Orstein, eles são da área da neurociência e afirmam que os processos cerebrais produzem os eventos da mente. Então, nessa visão do restrito, os processos cerebrais produzem os eventos da mente. Ou seja, sentimentos, pensamentos e ideias são produtos do cérebro. Um destaque para Robert Ornstein e Dennett, que fala que o cérebro é que inicia o processo de fazer algo antes que a pessoa possa tomar consciência do ato voluntário. Ou seja, a consciência é um produto do cérebro. E eles têm algumas explicações e medições que vão evidenciando essa questão. E a gente pode falar isso também em outro momento, mas aqui é só para citar a força desse monismo fisicalista. Guianet e Hume já é um filósofo,
destaca uma coisa muito interessante que vai aparecer também no budismo, né? Que o eu é uma ficção. E então os psiquismos são apenas processos neuronais, pelo menos do ponto de vista do Guiané e Hume. O budismo, aí a partir daí tem uma outra perspectiva que não será mencionada aqui. E o Damasio, que é um grande representante dessa linha também do monismo fisicalista, ele fala que a mente emerge do organismo como um todo, tal que o corpo modula o cérebro, uma integração grande entre corpo e cérebro, mas tudo é modulado de alguma maneira pelo cérebro. O cérebro que vai gerando todo esse evento que a gente chama de psiquismo. Do ponto de vista dos representantes do monismo fisicalista amplo, eu vou citar os dois físicos, o Levi e Pedroso são dois físicos, e também o David Bohm, logo abaixo. Para Levi e Pedroso, eles destacam a visão principal do panpsiquismo, ou seja, o psiquismo é um princípio amplo e irredutível na natureza. Então, tudo é psiquismo, tudo tem um psiquismo. O psiquismo corresponde a estados superpostos de função de onda na dimensão quântica. E o psiquismo manifesta-se na dimensão clássica como um fenômeno a partir de um colapso dessa função de onda. Então, de certa maneira, eles dizem que os fenômenos, quando a gente está no inconsciente, estamos ainda nessa dimensão não revelada, ou uma dimensão quântica. É a partir do colapso que surge o efeito da consciência. E tudo isso está no campo do psiquismo, que é um campo específico, não é um campo próprio da matéria em si. É um campo físico, mas não é a matéria manifestando o psiquismo. O psiquismo é irredutível, é um princípio irredutível na natureza. O David Bohm, que é um físico também bem conhecido nessa linha, ele faz essa análise sem falar em psiquismo propriamente dito, mas ele faz análise do mundo multidimensional. Então existem várias dimensões, mas tudo no mundo físico, daí a ideia do monismo fisicalista. O nível explícito de matéria e energia e nível implícito na dimensão quântica. Isso traduz da seguinte maneira: nossos sentidos e psiquismo são manifestações de desdobramentos de uma ordem implícita para uma ordem explícita. Daí a ideia do holomovimento. Todos eles, então, estão no campo da física e tentam descrever que, na visão do monismo fisicalista amplo, o psiquismo tem um caráter especial e um campo especial de existência, de certa maneira, diferente da matéria, mas não separado dela. Os princípios do monismo fisicalista restrito, que eu passo a descrever agora brevemente, mostra para nós o quanto que uma determinada visão ou um determinado pressuposto de mundo nos leva a consequências ou a caracterizar o mundo com um determinado sentido. Então, no item 1, o materialismo ou fisicalismo nega a existência a priori de qualquer agente causal não material, ou seja, tudo tem origem material. O mundo físico é causalmente fechado, não existe alguma coisa para além disso. Logo, não pode existir algo como um eu não material que possa agir sobre o corpo. Esse é um dos primeiros aspectos do fisicalista restrito. Segundo, a experiência consciente, de certo modo, ou é a mesma coisa que estados materiais do cérebro, é uma coincidência, a experiência é exatamente idêntica ao estado que o cérebro está apresentando, ou simplesmente ocorre em paralelo a esses estados sem afetá-los. Isso também vai aparecer no dualismo paralelista. Terceiro, os seres humanos adotam crenças
inclusive a crença no materialismo, e realizam suas ações como resultado de eventos aleatórios e de necessidades físicas dentro de seus cérebros. Então, tudo está amarrado no cérebro, em funcionamento nos módulos cerebrais, nos eventos cerebrais. Quarto, a vida humana não tem propósito além da satisfação de necessidades biológicas e sociais. Tampouco a evolução da vida, ou o universo como um todo, tem qualquer propósito ou direção, já que tudo é um simples produto da matéria, muitas vezes ao acaso. E quinto, o fisicalismo restrito nega a existência de qualquer agente criativo e não material que possa dar origem à consciência ou à mente. Ou seja, esse psiquismo não existe como um agente externo. Portanto, a origem da mente deve ser atribuída ao acaso. A evolução só pode ser vista em termos do jogo entre acaso e necessidade física. Então, observa como que esses princípios eles estão coerentes com aquela visão do monismo fisicalista restrito. Ele leva a essas conclusões e grande parte de cientistas e de pessoas consideram que esses princípios são válidos e não tem por que ser diferente, já que o pressuposto metafísico dele conduz a essa visão. Já o princípio do monismo fisicalista amplo, que considera e inclui a física quântica, já traz alguns diferenciais. Primeiro, o fisicalismo amplo nega a existência a priori de qualquer agente causal não físico. Ou seja, tudo está no campo da física, porém inclui matéria e psiquismo. O mundo físico, então, inclui o psiquismo, que é uma dimensão não local, e admite a existência de algo como um eu não local. Segundo o panpsiquismo, que é decorrente dessa visão, considera que toda a natureza é dotada de psiquismo, desde as matérias elementares, as partículas elementares, até os seres organizados com cérebro. Este princípio implica na existência de um campo. Esse campo é irredutível, ele tem a sua própria natureza, não é redutível à matéria em si. A experiência consciente, que é própria da mente, ocorre a partir do campo psi, ou seja, existimos. Ou seja, nossa experiência vivencial está no campo psi. Então, nós existimos nesse campo e não no campo material em si. A nossa existência, toda a nossa experiência vivencial, ela está contida nesse campo psi. Isso é um aspecto interessante e inovador que essa visão já nos coloca. Daí, no item 4, a vida humana pode ter algum propósito se considerar que tudo se orienta a partir desse campo psíquico. E da mesma forma, a evolução da vida, ou o universo como um todo, teria um direcionamento a partir do campo psíquico. E não seria alguma coisa ao acaso ou simplesmente uma criação da matéria por si só. Bom, agora nós passamos para o monismo mentalista, que se baseia basicamente na mecânica quântica. É claro que as propostas do monismo mentalista são bem anteriores à mecânica quântica, mas hoje consegue-se encontrar uma coerência dessas propostas, são propostas de tradições orientais, inclusive, que se adequam bem com aquilo que a mecânica quântica vem trazendo. Nesse sentido, a mente é a causa formativa de tudo, e a mente é transcendente ao mundo físico. Vamos lembrar que nós descrevemos dois tipos, o mentalismo idealismo e o mentalismo realismo. No idealismo, a realidade é uma ideia. O idealismo é o idealismo chamado subjetivo. A mente, alguns chamam de consciência, cria a realidade
e só é real o que se manifesta na mente. Já o mentalismo, que é realismo, que tem como fundamento o realismo, a mente é igual à realidade. Então, o realismo é subjetivo, porém, a mente ou consciência é o fundamento da realidade. A mente é a matriz da realidade. Então, são duas coisas parecidas, mas diferentes. Porque no primeiro, a realidade, a mente cria a realidade. Só existe aquilo que a mente cria. Só é real o que a mente cria. Aqui considera-se a realidade como a mente, e ela é o fundamento dessa realidade. Nos parece que cabe aqui essa proposta do Pierre Weil de que a vivência da realidade é função do estado de consciência. Porque se existe a realidade, a percepção dela depende do estado de consciência. Então, essa realidade pode ser vivenciada em diversos níveis, dependendo do estado de consciência ou do estado de mente da pessoa. O psiquismo mentalista, panpsiquismo mentalista, é um pouquinho diferente do panpsiquismo fisicalista, porque aí considera-se que a mente, a matéria física e o campo psi, não local, são aspectos manifestos da mente. Então, a mente é algo além, transcendente, além espaço-tempo, e a matéria e esse campo, eles são aspectos da mente. Representantes, primeiro, do humanismo mentalista na visão do idealismo. Aqui eu cito Goswami e Alan Wolf, são dois físicos, aqui alguns textos literais deles para vocês entenderem como que é essa ideia de que a consciência cria a realidade. Goswami diz, é a consciência que cria a realidade. Nada existe fora da consciência, que é um domínio transcendente da realidade. O universo existe como potência do domínio transcendente e se torna manifesto apenas quando observados por seres conscientes. Chegando no extremo, considera-se que aquilo que não está sendo observado, então não é real, não existe. Alan Wolf, que também é um físico, ele coloca, se não há testemunha, se não há observador, então o que está se passando? Eles, tanto Goswami quanto Alan Wolf, fazem uma interpretação da física dentro desse aspecto de que só é real aquilo que o observador está observando. Para Alan Wolf, destaca que as leis da ciência são idealizações, daí o humanismo mentalista idealista, e não há universo de matéria e energia física sem o ato elementar de participação do observador. Então, essas visões vão aparecendo também em outros representantes, mas ela está dentro da ideia do idealismo, do próprio idealismo filosófico. Já o monismo mentalista, que tem como base o que nós podemos chamar de realismo, tem diversos representantes, muitos deles na psicologia, como Ken Wilber, Paul Brunton, que não é psicólogo, mas é um místico, estudante do misticismo, Peter Bampton, Eckhart Tolle e outros. Para eles, a mente é igual à realidade absoluta. No entanto, ela é além espaço-tempo e não, portanto, não local. Nada existe separado da mente. E a mente é a matriz da realidade, constituindo um campo universal e, de certa forma, infinito. A percepção mística é que permite essa visão. E aí a mente se dissolve, ou seja, a mente com I minúsculo do místico se dissolve na mente com I maiúsculo, que é uma totalidade. E aí torna-se bem a ideia de vazio. Quando a consciência volta-se para alguma coisa, por exemplo, uma emoção, um pensamento, surge o ego, que vem a sensação de separatividade. Então, o mundo, nós temos a visão da mente como vazio,
Mas o que vem tornar-se manifesto passa por esse processo que é descrito, inclusive, no livro do Pierre Bayle, que é quando a consciência volta-se para alguma coisa, surge a emoção, surge o pensamento, etc., ideias, e emerge aí o ego. Daí a sensação que a gente está separado dessa mente infinita. E os estados transpessoais são estados de consciência que transcendem a dimensão espaço-tempo num nível muito elevado de aprofundamento, próximo da visão mística. Mas tudo depende, então, da vivência da realidade, depende de como essa mente é focalizada. A mente, então, nos princípios do realismo, considera o seguinte: a mente é igual à realidade, é a matriz da realidade, semelhante a um campo universal. Em síntese, a mente, com M maiúsculo, está além do espaço-tempo, ou seja, a mente é sempre o agora e em lugar nenhum. Então, quando fala espaço-tempo, não é lugar e não é um momento em transição, não é passado e futuro, é o agora experimentado, na vivência, no estado de consciência apropriado. A mente não pertence ao sujeito nem ao objeto, ou seja, tanto o sujeito como o objeto estão contidos na própria mente. Não existe algo que surge separado da mente. Não pode ser objeto de conhecimento no sentido de estabelecer um juízo ou descrição. Ou seja, a mente não é acessível pelo conceito. E a mente não pode ser pensada, porque é ela que está pensando. Isto gera uma ideia de um paradoxo. Então, o pensamento sobre a mente é apenas mais um pensamento. Não é dessa forma que se atinge a mente, pois não é possível usar a dualidade, o conceito e a linguagem para chegar no não dual e no não descritível. Então, tudo isso que nós estamos aqui relatando sobre a mente, esses pontos, eles não conseguem falar nada sobre a mente. É constatar que a gente faz um discurso para tentar atingir uma coisa que, pelo discurso, não é possível de ser atingida. Portanto, a mente é acessível mediante um estado de consciência especial, onde tudo é visto como simultâneo. Daí, novamente, a máxima de Pierre Bayle. Vivência da realidade é função do estado de consciência. Daí, os estados transpessoais estariam como experiência fora dessa descrição que nós tentamos fazer. Quando a gente volta no dualismo, o dualismo é outra linha. Mente e matéria são realidades distintas e separadas, isso caracteriza o dualismo. Então, diferente do monismo, que são realidades únicas, em dimensões diferentes, mesmo que estejam em dimensões diferentes, são realidades únicas no monismo. No dualismo, são distintas e separadas. O modelo cartesiano, já bem conhecido, de mente e cérebro. Né? Mente e cérebro são separados. A base mesmo é a mecânica quântica clássica. Mas ainda tem o dualismo interacionista, em que mente tem ação causal sobre o cérebro, com interação entre os dois. Aí cabe um pouco da mecânica quântica, dependendo do autor. E o dualismo paralelista, em que eventos na mente covariam com eventos no cérebro sem uma relação causal. Parece que cabe bem na mecânica quântica esse paralelismo. Tem ainda no dualismo o modelo unicista, em que propriedades mentais e materiais diferem entre si, mas formam um mesmo sistema. E provavelmente a mecânica quântica e a mecânica clássica podem ser base para entender esse modelo. Representantes do dualismo, nós temos já conhecido Descartes, que fala mente e cérebro separados e autônomos e conectados, segundo Descartes, pela glândula pineal. Na neurociência, hoje tem alguns representantes que retomam esse dualismo. O Eberton Nascimento, por exemplo, é um neuropsicólogo, um neurocientista, ele fala que
existem cristais na glândula pineal e que possibilita essa interação, essa conexão de um mundo da mente, do psiquismo, com o mundo material do cérebro. Aqui tem Eccles também, que é um prêmio Nobel, e nessa área da neurociência também. Ele considera que existe uma mente autoconsciente, esse termo é dele, essa mente é não local e está em correlação com o cérebro local. Ele assume esse dualismo que ele chama de interacionista, a interação entre a mente autoconsciente não local e o cérebro, para descrever os processos mente-cérebro. Vale ainda citar o Alexander, também neurocientista, aqui do NUPS, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que propõe o naturalismo expandido como forma de explicar a mente para além do cérebro. Então, mente e cérebro são entidades, de certa maneira, paralelas. E o David Chalmers, que é um filósofo dessa área, que fala que todos os seres detêm algum grau de consciência. E tudo, psiquismo e matéria, faz parte de um mesmo sistema. Ele chama isso de um dualismo unicista. Já finalizando aqui o dualismo, ainda permanecendo dualismo matéria-energia e psiquismo poderia ser representado por esses diagramas bem simplificados, mas só para ter uma ideia. O interacionismo é matéria e energia interagindo com o psiquismo, são mundos distintos. O paralelismo, matéria e energia, ou mente-cérebro, estão em paralelo com o psiquismo, mas são eventos paralelos. E o cartesianismo, bem conhecido, a matéria e psiquismo, ou mente, estão conectados pela glândula pineal. No monismo fisicalista restrito, o psiquismo, né, a mente, de uma maneira geral, é um produto do cérebro. Então, aí, essa indicação do tudo é matéria, a seta indicando a produção de um efeito psíquico. O fisicalismo amplo, ele é um monismo, apesar de apresentar dimensões diferentes, mas está tudo integrado. Ele considera o panpsiquismo, tudo é psiquismo, matéria e energia, é a base, e o psiquismo, ou campo psi, ele está associado à matéria e energia, e tudo são entidades do grande campo da física. David Bohm traz a ideia do mundo multidimensional, em que matéria e energia inclui tudo que surge, tudo que é possível de existir, inclusive o psiquismo, estão numa ordem implícita, além do espaço-tempo, e que se desdobram como ordem explícita. É também uma visão, na minha avaliação, monista, só que existe uma forma de se manifestar diferente, uma ordem que não está apresentada para a gente e depois que se apresenta. Esse mundo que nós conhecemos, que nós experienciamos no modelo clássico, ele provém, digamos assim, de uma ordem anterior a ele, uma ordem implícita, que não tem acesso. Nós só temos acesso direto à ordem explícita, de matéria e energia e o próprio psiquismo. O monismo mentalista e idealista considera que tudo que existe é uma mente, e a realidade é um produto dessa mente. Já no monismo mentalista realista, tudo que existe é a mente, mas a mente incorpora, é uma realidade que incorpora o psiquismo como talvez uma transição para o mundo de matéria e energia, o psi e o fi. Mas está tudo dentro desse grande mundo, desse grande universo da mente. Daí a ideia de um monismo. De certa maneira, mente e cérebro é um problema não resolvido, conforme a gente está vendo aí. As perguntas são: mente e cérebro, uma questão física, metafísica, ou que está na interface física e metafísica? Sendo o cérebro realidade física, como se explica sua relação com a mente ou com o psiquismo? O psiquismo reside no cérebro
ou o psiquismo corresponde a uma dimensão mais ampla? É possível falar, né, então, de um campo psi além espaço-tempo? Os estados de consciência situam-se no campo físico ou no campo psíquico? Como estados de consciência estão relacionados à nossa vivência, onde realmente nós existimos? No campo físico ou no campo psíquico? E tem de considerar se o pressuposto da mente com M maiúsculo, como o infinito, é condizente com a ideia de realidade. Então, são esses pontos que a gente considera que são questões pertinentes e o propósito nosso aqui foi colocar de uma forma bem sintética, ainda que muito rápida e sem aprofundar, quais são as visões que nos possibilitam discutir essa questão da relação mente-matéria, quais são os pressupostos metafísicos que estão na base de tudo isso, de uma maneira bem sintética, resumindo bastante, mas fornecendo elementos para uma discussão mais aprofundada e mais detalhada posteriormente.